Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui do Condo Conta para vocês. Um tema bem bacana, cobrança de água previsível e justa nos condomínios. Como conseguir? Mais uma live bem bacana. Então, sejam muito bem-vindos à live do Condo Conta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. Quem é você no condomínio? Manda aqui embaixo pra gente nos comentários. Síndico, conselheiro, subsíndico, morador, curioso, né? Compartilhe aqui com a gente. Pode esquecer, nessa live nós vamos falar sobre como conseguir uma cobrança de água e previsível no condomínio, né? Porque hoje a gente sabe que é uma dor de cabeça aí para muitas pessoas, moradores, né? Conhece alguém que devia assistir essa live? Então compartilhe aqui no aviãozinho essa live com todos os seus colegas ou que vocês queiram que tenham acesso a essa live, que vai ser um assunto bem bacana, tá? Pode esquecer a burocracia, filos, pagamentos de tarifas para manutenção de conta, emissão de boletos e TED dos bancos tradicionais. Aqui no Condo Conta é zero para todas as tarifas e sem burocracia. Além disso, oferecemos também os serviços de financiamento, seguro condominial e receita garantida, a famosa inadimplência zero. Eu sou Cátila Dalbello, especialista do Condo Conta, e hoje o nosso tema é cobrança de água previsível e justa nos condomínios. Como conseguir? E para falar sobre o assunto, hoje recebemos o gestor comercial da Aquareduz, Luiz Humberto. Eu já vi que ele já entrou aqui, então eu vou chamar o Luiz para participar da nossa live. Compartilhar aqui com a gente um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Pedido para participar. Eu já vi. Deixa eu chamar o Luiz aqui. Já convidei o Luiz. Boa tarde, Luiz. Aí sim. Tudo bem, querido? Bem, graças a Deus. Que bom, né? Uma live Condo Conta numa quinta-feira às 4 horas da tarde. Opa, tá voltando um som para mim. Para vocês o áudio tá bom? Tá bom? Ótimo. Legal. Luiz, então antes da gente começar aqui, né, a falar um pouquinho do nosso tema, que eu tenho certeza que causa muita dor de cabeça, né, em muitos condomínios e condôminos, compartilhe um pouquinho pra gente, para todos conhecerem quem é o Luiz, atuação, para que depois a gente possa entrar no nosso assunto. Pode ser? Sim, claro. Meu nome é Luiz Humberto Padula, sou gestor comercial já há 2 anos de empresa Aquareduz, uma empresa de engenharia focada em consultoria especializada em condomínios desde a sua criação, abrindo novas portas em relação a indústrias e empresas com foco em levar um consumo de água mais consciente, sustentável, mas principalmente levar estudos que possam fazer com que a segunda, principalmente falando em condomínio, a segunda maior dor do condomínio, a segunda maior conta do condomínio, nós falamos da fatura de água. Verdade. Verdade, Luiz. E só uma dúvida, quanto tempo tu tá nesse mercado de condomínios, hein? No mercado de condomínios, 25 anos. Nossa, bastante tempo, né? Bastante tempo. Legal, Luiz. E já para que a gente possa, então, entrar aqui no nosso assunto, já vou antecipar aqui, pessoal, quem tiver alguma dúvida mais específica, seja ela sobre a sua fatura, né, de água, do seu condomínio, ou a dúvida mais ampla, pode colocar aqui, tem uma caixinha com ponto de interrogação, pode colocar ali a sua pergunta, que daí não se perde aqui nos comentários e que o Luiz vai responder todas as perguntas que forem surgindo aqui no decorrer da nossa live, tá? Então, Luiz, eu vou logo fazendo uma perguntinha para ti sobre, né, o nosso assunto. Qual é a principal dificuldade relatada atualmente pelos síndicos e condôminos
com relação à conta de água nos condomínios? Não pode, vamos dizer, como é que eu vou colocar para ser de uma maneira bem objetiva, o que chega até nós é a busca em relação a entender o fator fatura de água. Nós temos que entender que houve uma mudança em 2020, que se mudou o fator de cobrança, a maneira de cobrar uma fatura de água, né? Estou falando de Florianópolis específico, em relação à Casan. Essa mudança era para favorecer, vamos dizer assim, os menos favorecidos em relação ao mercado, né? Em relação a facilitar eu pagar a minha fatura de água. Mas todos sabemos que nós estamos saindo de uma pandemia. Então, nós ficávamos 60%, 70% do nosso dia a dia fora de casa. Com a pandemia, nós tivemos que ficar dentro de casa. Então, com isso, aumentou o consumo de água para banho e ao banheiro, descarga, enfim, todo o consumo de água aumentou. Então, com isso, as faturas de água deram um salto nesse processo. Então, essa é a primeira situação que se presenciou e houve essa busca de entender o que está acontecendo. Então, e a segunda é em relação a você ter uma fatura de água que, vamos supor, vem numa média constante de 5 mil, estou fazendo uma estimativa, tá? 5 mil e de repente tem um aumento aí de 25%, 30%, dando salto, fazendo aquela curva muito aguda que a gente chama, né? Isso realmente é um aspecto que nos leva a vazamento oculto, que também dentro, logo mais para frente a gente vai explicar a ação da Aquareduz. Nós, hoje, dentro de um condomínio, nós vamos de A a Z no processo da água, em todo o processo de abastecimento de água. Então, hoje a empresa possui uma equipe especializada em identificar vazamentos ocultos. Partindo do princípio de uma pré-análise, né, que é o foco do processo, eu ter a fatura de água para que eu possa fazer, junto da engenharia, fazer um estudo prévio em relação a entender como é que é esse consumo 3 até 5 anos para trás. A partir disso, nós passamos a entregar aí o que nós chamamos, está sendo lançado no mercado, que é o PIDS, Plano Diretor de Investimento Sustentável, que foi o grande diferencial nosso a partir do julho do ano passado, com a parceria que nos fez com que nos colocássemos no mercado com mais agressividade, questão de levar um investimento com payback, né, da economia que acontece a partir dos nossos estudos e com as nossas aplicações. Em outras palavras, nós conseguimos atingir em torno de 70% do investimento com a economia estudada e entregue através das nossas soluções, realizado previamente por uma visita técnica e depois internamente pela nossa equipe de engenharia, que a gente possui uma equipe de engenharia civil, eletricistas e de vigilância e sanitaristas. Legal, precisa, né, ter esse diferencial, né, Luiz, principalmente, como tu falou, com a pandemia, houve uma demanda muito grande, né? Legal. E é possível saber quando existe alguma cobrança indevida, Luiz, de água? E como verificar essa situação? Até para que os nossos condôminos aqui, se estão aqui nos assistindo, condômino, síndico, enfim, que fiquem atentos a isso, né? Sim, existe. E por isso que os dois principais documentos que nós pedimos, solicitamos ao condomínio, ao síndico, na nossa primeira conversa é sempre fatura de água e a parte de planta baixa hidrossanitária. Nossa fatura de água, ela vai, repetindo, ela vai para uma prévia análise na engenharia e também para o administrativo e jurídico, para verificar essa questão de cobrança indevida. Temos novidades, claro que não dá para expor nesse momento, mas... não dá para já entregar a cereja do bolo assim, né? Ainda não, mas com certeza no envolvimento que se dá com o síndico, com o condomínio, nós apresentamos todas as nuances e ações possíveis, seja ela administrativa, jurídica ou técnica,
a serem aplicadas a partir da contratação dos nossos serviços, da Aquareduz. Legal. Tu sinalizou ali que vocês pedem a planta, né? E quando vocês pedem a planta para analisar o condomínio, vocês acabam também tendo a expertise, né, Luiz? Se houver algum vazamento fora do comum, né, com a planta também vocês, eu não sei se faz sentido, claro, né? Tu vai me corrigir se eu estiver errada. Por exemplo, se é um condomínio muito antigo, né? Eu acredito que é normal, né, ter algum tipo de vazamento depois de um tempo, né? Ou não, se for um condomínio, eu já peguei casos de condomínio onde toda a parte de hidráulica era feito de cobre. Então, isso é um condomínio no Rio de Janeiro ainda. E quando tem assim, vazamentos, são muito comuns em condomínio, como identificar e o que fazer, né, nesses casos? Ótima a tua colocação. É um tema muito delicado, visto que, pela consolidação número 5, a concessionária tem que me entregar uma água potável. Aí uma pergunta que nós fizemos e treinamos os nossos consultores, visto que eu tenho uma água que se enquadra dentro da consolidação número 5, por que eu tenho que limpar cisterna e caixa d'água? Sim, verdade. Essa água não é potável, não é para consumo, ok? Por que acontece isso? Então começa-se, então, a gente procura mostrar uma narrativa desde a captação dessa água até essa água chegar até o condomínio, até a sua casa, até a sua torneira. Vamos levar em conta que nós temos aí, no mínimo, 200 anos de canos, vamos dizer assim, de tubulação. Essa tubulação no Brasil não é pressurizada. Existe uma estimativa de em torno de 500 a 1.000 vazamentos ocultos por metrópole. Tá? E vamos pegar casos como Curitiba, por exemplo. Curitiba já tem todo ano, obrigatoriamente, rodízio de abastecimento de água por bairro. Verdade. Então, obviamente, quando tem rodízio, ou vamos aqui, Florianópolis, ontem eu ia falar outra... isso, não precisa ir muito longe, né? Exatamente. E não é crítica, é humanamente durável todo e qualquer material, né? E, vamos dizer assim, tu fez a colocação ali que no Rio de Janeiro era cobre. Então, esse encanamento ele era de ferro, é do início do século passado. Uhum. Então, nunca deu certo água com ferro, né? O vazamento oculto, geralmente, vamos dizer assim, vai penetrar sujeira, terra, areia, debaixo do solo. Né? E junto com essa água, lembrar que o principal elemento químico no tratamento de água é o cloro, ele é muito próximo à família do sal. Né? Então, tudo isso vai gerar dureza, vai gerar dióxido de ferro no encanamento. Há uma previsibilidade na ABNT que diz que a minha tubulação do prédio deve ser toda trocada de 20 em 20 anos. Nunca vi. Estou há 25 anos no mercado e nunca vi. Lá na norma. Né? Mas por que prevê isso? Por causa do tempo de uso de qualquer matéria, ela tem essa chegada dessa sujosidade, né? E essa variação de vazão-pressão na rede, que vai provocar... vou só fazer um momento lúdico aqui. Se eu tivesse a rede pressurizada, essas situações como houve aqui em Florianópolis e ocorrem, vamos dizer assim, acredito nas outras cidades do Brasil, de explodir, de estourar, de romper a adutora, não haveria se fosse pressurizado. Sim. Isso só ocorre porque há uma variação vamos dizer assim, de abastecimento de água. Então, nessa variação eu tenho vácuo, na volta do vácuo, e aí vai sendo picado, não se coloca o mesmo produto. O ideal era que fizéssemos uma reforma de toda a rede hidráulica do município. Impossível. Impossível. Lembrando também que no Brasil, ainda a gente tem o conceito e a cultura da caixa d'água, nos poucos países no mundo que se trabalha com esse detalhe. Eu dei um reservatório de cisterna e caixa d'água para mim reservar com água. Bacana. Então, só deixa eu... aqui tá entrando bastante gente aqui, Luiz. Então, só para que vocês... Para quem está entrando agora, o assunto é cobrança de água previsível e justa nos condomínios e como conseguir. Então, o Luiz, ele é da Aquareduz, ele está aqui explanando um pouquinho e trocando aqui conosco essa experiência de 25 anos de mercado que ele tem de condomínios.
Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, coloca aqui pra gente ou nos comentários ou na caixinha de perguntas para que o Luiz possa esclarecer. E já tem uma pergunta aqui do nosso seguidor, que é o Joanildo Malta, que ele faz a seguinte pergunta, Luiz. Por favor, prédios antigos que não tenham estas plantas hidrossanitárias, o que fazer? Ele é do Rio de Janeiro. Ótima pergunta, até dentro do raciocínio da fala que eu estava fazendo, mas nas grandes dificuldades, não é só o Rio de Janeiro, Junildo. Não é só você, não. Nós encontramos 50% em média, 50% em média dos condomínios não tem planta baixa hidrossanitária. O que fazer? O que fazer é nós entramos com o nosso trabalho de consultoria para fazer o mapeamento, né, dessa rede hidráulica, para fazer a atualização e Legal. te entregar, vamos dizer, uma planta, vamos dizer assim, atualizada do processo, né? Então, é impressionante, mas é um documento importantíssimo para um condomínio, que seriam as plantas baixas, e principalmente a hidrossanitária, né? Até porque a gente brinca no bom sentido, que a água ela é silenciosa. Acredito, claro que o risco de fogo é muito maior, é muito mais perigoso, mas a água, ela trabalha, vamos dizer assim, de maneira silenciosa. Tu só vai poder observar um problema quando ela aparece esse vazamento. Enquanto não aparece, ele é oculto. Enquanto ela é oculto, percorrendo toda a tua base, toda a tua estrutura da estrutura da edificação. Então, a gente acompanha muitos profissionais da área, principalmente o parceiro nosso novo em São Paulo, que é da família Carpati, bate muito na tecla da manutenção preventiva. É isso que a gente busca levar para o nosso cliente. Passe a trabalhar com prevenção. A prevenção é uma maneira de eu economizar. Então, a prevenção é conhecendo o que eu tenho, como que eu trabalho, o que eu estou gestando. Então, não ficar à deriva, não ficar à espera de, vamos dizer assim, de situações, ser pego de surpresa. Né? Então, o profissional, ele tem que ter o domínio da onde ele está gestando, ele tem que ter o conhecimento. E a gente está encontrando síndicos que realmente têm essa preocupação e têm esse conhecimento. Sim, e Luiz, então já pegando o gancho aqui dessa pergunta e da tua explanação, que nesse tipo de situação, como ele não tem planta, né, é muito mais importante ainda manter essa prevenção, né? E que tipo de inspeções o síndico ele pode realizar, né, como forma de avaliação para evitar alguma surpresa, enfim. O que nós adotamos e apresentamos é um pacote. Eu já vou colocando o que nós oferecemos. Nós oferecemos um sistema de geofonia preventiva, onde nós somos contratados, né, para fazer um trabalho de manutenção preventiva, e a gente faz todo um rastreio dessa possível rede hidráulica, partindo do hidrômetro, acompanhando, e aí vai se identificando o processo por geofonia. O geofone é um equipamento que reflete o som, onda sonora, do fluxo da água, né, e nos dá a direção correta, e através também de equipamentos de ultravioleta, que também a gente consegue fazer a leitura atrás da parede, a identificação dessa rede hidráulica. Então, para você que não tem essa planta, seria muito interessante a geofonia, uma empresa especializada que tivesse esse tipo de equipamento para fazer esse rastreio. Então, eu saio lá do hidrômetro, vou até a cisterna caixa d'água e a rede dos bombeiros, de abastecimento de bombeiro. Sendo que nas unidades é algo de responsabilidade do proprietário ou do locatário, a questão da prevenção em vazamentos, né? Também, hoje, nós entregamos sempre que nós fizemos alguma das nossas aplicações e soluções, nós sugerimos a revisão hídrica, e 70% das unidades se encontram com vazamentos, principalmente no banheiro, nas hidras ou caixas acopladas. Interessante isso, e eu já me vejo nessa situação aí, porque eu
Sempre, toda vez que eu pego a minha taxa de condomínio para fazer o pagamento, eu faço uma análise, né, claro, dos gastos, do consumo, e é surreal o custo com água que vem no meu apartamento. É uma média ali, falando em Deixa, valores, né? Para duas pessoas, valor de uma média de R$ 170 de água. Eu não sei, ou eu estou muito errada ou fora da casinha, mas para mim é muito alto. no teu prédio é feito rateio ou é individualizado? Individualizado. Já é individualizado? Já, aham. Parabéns. Já. Mas é É, muito, né, aí Luiz? É muito, pô, R$ 170 para duas pessoas. é um Tem. casal e o casal não trabalha em home office, né? Eu Trabalha trabalho home externo. office. Eu trabalho home office. Então, Mas mesmo assim, para um casal, vamos lá, em Florianópolis, a tua conta de água seria uma conta em torno de R$ 100. Vamos uhum, lá, os R$ 60 do TFDI e mais em torno de 12, vamos lá, 14 metros cúbicos, daria uhum, mais R$ 28. Nós estamos falando em torno aí de R$ 88, por isso que eu estou botando ali uhum, R$ 100 uhum, de água, para você seria Aí entra mais um metro cúbico gasto na área comum, uhum, né? Então vamos trabalhar aí R$ 100. uhum. Então, alguma situação pode estar acontecendo. O teu banheiro é hidra ou caixa acoplada? Caixa acoplada. Então seria legal e interessante uma revisão hídrica, que pode estar tendo alguma situação de vazamento. E o grande vilão é o vaso sanitário, da hidro, principalmente caixa acoplada, que é somente com a identificação de um reagente, que a gente, através da lâmpada ultravioleta, eu consigo demonstrar, verificar o vazamento contínuo. Então, um vazamento contínuo vai dar o dobro, mais ou menos, do Sim. consumo normal que teria. Realmente, tu teria que fazer essa revisão. Estamos É, à disposição para te atender. vou dar uma olhada nisso, porque é preocupante, né? É que, na verdade, quando a gente trabalha com condomínio, a gente multiplica tudo por 12, né? E o quanto que isso reflete ao ano, né? Enfim, depois a gente troca uma ideia melhor. E tu vai me dar algumas orientaçõezinhas. Conseguir a fatura de água do condomínio, a gente já faz esse estudo. Aliás, de antemão, a todos os participantes, ao final, ou logo depois, vamos fazer o sorteio de um trabalho sem custo aqui na Grande Florianópolis, numa pré-análise, que geralmente a gente acaba cobrando como Uhum. consultoria. Estaremos disponibilizando uma bonificação para os que estiverem participando para o seu condomínio. Olha, gente, que legal aí. A Aqua Reduz, então, dando aí uma consultoria gratuita para quem é aqui de Florianópolis, hein? Então, depois acessa ali, faz o contato com o Luiz, depois ele compartilha aqui nos comentários o telefone dele. Hoje estamos bem atuantes em Curitiba, Rio Grande do Sul e São Paulo, capital. Vindo dessas regiões, e Goiânia agora, o nosso mais novo revendedor, e Salvador também. Essas regiões todas hoje estão sendo atendidas em parcerias da nossa rede de técnicos no Brasil. Perfeito, Luiz, até porque a demanda é bem alta, né? E a gente não pode ficar preso a só uma região, né? Show de bola. E o que é bom realmente tem que se expandir, tem que atuar no Brasil inteiro. Até o Rodrigo fez um comentário aqui que eu estou lavando muita roupa. Olha, Rodrigo, eu lavo roupa geralmente 2 vezes por semana, justamente para evitar esse tipo de coisa. E vamos lá, e a roupa, pegando o gancho, a máquina de lavar roupa, ela não desperdiça água. Se tu, por exemplo, tu vai botar nível baixo, médio ou alto, aquela água é utilizada. Então, pode ser por Uhum. demanda de água, mas tu não está desperdiçando. O foco sempre vai ser no desperdício de água. Ou quando eu dou descarga, aproveitando o gancho, tá? Rapidinho. Claro, fica à Quando tu abre vontade. uma torneira, quando tu abre uma torneira, seja para lavar a mão ou na cozinha, 70% daquela água é desperdiçada. Só usa 30%. Então, esse é das nossas soluções que nós possuímos. Nós conseguimos deixar essas torneiras para que você use de uma maneira inteligente, automática e com conforto os 30% apenas. Então, tu passa a não desperdiçar.
Quando eu passo a não desperdiçar, é a água que não passou lá no hidrômetro, não marcou. Então, nas nossas entregas, nós conseguimos reduzir em 70%, olha só, em 70% o desperdício de água. Isso tem um reflexo em média de, no mínimo, 20% no valor de fatura de água a ser paga. Nossa, que legal. Então aqui, ó, só para quem está assistindo, pessoal, o Luiz, ele está dando aqui uma consultoria gratuita para quem é aqui de Florianópolis, para ele para a Aquareduz fazer aí uma análise no seu condomínio, né? Vai que estejam gastando muita água, isso só para quem estiver aqui na live. Então, compartilhe essa live aí com o seu síndico, o seu conselheiro, enfim. É imperdível, hein, gente? É só aqui que acontece isso. Ó, até o Jonildo, ele fez mais uma pergunta aqui para ti, Luiz. Por favor. Em prédios antigos é possível fazer uma reestruturação para individualizar os gastos? Tudo depende, né? Isso é a resposta de advogado, depende. Considerando uma análise prévia, através vamos dizer assim, desse processo que teria uma dificuldade em relação ao seu prédio, né, vai se chegar a uma conclusão de como fazer essa individualização. O como e de que maneira, com certeza, vai ser feita. Mas, com certeza, temos que considerar uma atuação, vamos dizer assim, bem agressiva, por se tratar de um prédio antigo e sem planta, que dá para fazer. A gente nunca, em outras palavras, a gente tem aí uma linha, um sangue, né? A gente traz uma frase do nosso tempo de caserna, né? Que é missão dada, missão cumprida. Legal, show de bola. Então, já pegando o gancho aí, né, de gastos, de que forma que a gente pode identificar um vazamento, quais são as medidas, que medidas são mais eficazes para economizar água no condomínio, Luiz? Se tu puder citar para nós, no condomínio, mas também dentro da unidade, eu fico bem feliz. Então, a Aquareduz, ela é focada em dois processos. O processo SEAR, Sistema de Economia Aquareduz, que após nós analisarmos lá a tua fatura de água, eu ter espaço, ter dentro dessa fatura índice de economia, né? Nós temos que lembrar, por isso, entender a fatura de água. Identificado isso, nós vamos atuar desde a entrada de água, com tecnologia para eliminar aquele ar na rede. Vamos lembrar que a nossa rede não é pressurizada, que eu tenho vazamentos ocultos, acontece vazamentos a todo tempo. Depois, o sistema para proteger e prevenir o processo todo, para gerar economia, onde eu elimino a limpeza de cisterna e caixa d'água, que são a linha de polimento de água, estar a Aquareduz. Então, vamos pensar que você faz aí de 6 em 6 meses limpeza na sua cisterna e caixa d'água. Eu estive segunda-feira em Curitiba, onde um condomínio gasta por semestre 20 mil reais com limpeza de água e caixa d'água. Tá? Então, são 32 blocos. Então, aí quando eu comecei a conversar, uma metade desse valor nós resolvemos o problema, o resto da economia é toda tua. Nossa. Entendeu? Feito isso, outra medida de controle que tem uma chamada muito grande é o nosso sistema de telemetria e controle de cisterna, caixa d'água e motores. Eu consigo controlar em full time, de hora em hora, se faltou água, não faltou, se teve demanda de transbordo de água, se a boia parou de funcionar, se o motor queimou, ou se pré-aqueceu, teve um pré-aquecimento, níveis estipulados de consumo, se eu já atingi 40%, 60%, regulagem de boia, porque geralmente a boia, uma cisterna, ela funciona com um índice mais elevado para disparar o motor. Então, a gente mostra em cálculos, síndico e dando segurança para ele, que ele pode marcar ou reajustar essa boia a, por exemplo, 50% da cisterna que ela liga o motor. Então, com isso, vou gerar economia e economia elétrica também, porque se eu estou no nível sempre da boia lá em cima, cada consumo de água que há num prédio, num condomínio,
é automático, quase que de 30 em 30 minutos essa boia está ligando e está disparando o motor. E a gente sabe que, dependendo, por exemplo, das 6 horas às 9 horas, é onde o quilowatt-hora se torna mais caro. E é onde a demanda de água, por cálculos e vivência, é onde eu tenho a maior demanda de água, de consumo num apartamento, num condomínio, é das 6 horas às 9 horas e das 5 às 8 horas da manhã. Então, se eu pego das 6 às 9, já estou gerando economia elétrica. Feito isso, eu tenho a telemetria, então tenho a gestão, então eu não sou pego de surpresa. Aconteceu um vazamento só depois de um mês que eu vou ver a fatura de água. Então, como eu tenho essa leitura full time, então teve percepção de vazamento, já é avisado que tem um vazamento oculto. Então, estou economizando. Dentro do apartamento, a vistoria hidráulica, que é um preventivo anual, que se deve ser feito, e as tecnologias importadas da Itália com exclusividade que nos dão essa regulagem dessa vazão de água, que fazem com que eu elimine os 70% de desperdício. Ok? E, por último, os 2 itens muito interessantes, que são as cisternas portáteis de captação de água da chuva. Visto que você, no seu condomínio, utiliza essa água que você paga, que é uma água potável para uso humano, para limpar as minhas cisternas que captam lixo para me lavar, para fazer lavação de garagem, para fazer manutenção da área comum e para molhar a planta. Então, isso geraria, no mínimo, 15% de economia lá na fatura, que eu estou pagando por uma água que eu poderia usar a água da chuva. Né? Então, nós estamos muito atentos até em função dessa linha sustentável, porque o chavão da empresa é: eu sou o mais sustentável. Então, você se torna econômico. E detalhe muito importante, muito interessante, é que não precisa engenharia em nenhum desses processos. Eu não preciso quebrar nada. Tá? Então, eu sou sustentável, não tenho agressão. Precisa você ficar, vou fazer obra? Não tem obra. E eu tenho resultado. E incrível, Luiz. Né? A Condoconta acaba viabilizando que a gente engloba todos esses processos, são um plano diretor de investimento sustentável, onde eu posso aplicar todos no modelo ou por partes do mínimo 3 desses modelos que já entregará a economia. Sim, é engraçado, né, Luiz, que tô compartilhando conosco um pouquinho do processo que vocês executam, que vocês trabalham hoje, e o quanto a tecnologia hoje caminha com vocês, né? Antes era algo que, né, imagina, quando se fala em água, é caixa d'água, enfim, algo muito orgânico, muito manual, muito sem muita visibilidade futura, né? E quanto a tecnologia hoje ajuda vocês. E ao longo da live tu deu diversos exemplos pra gente disso, né? Isso é bem legal e a gente fica bem feliz em saber disso, né, Luiz? E eu vejo também que a Aqua Reduz está, nossa, 1 milhão na frente, assim, buscando esse grande diferencial, né? Que é usar a tecnologia a seu favor. Exatamente, né? Se teve algo de bom na pandemia foi essa questão do digital, né? E de tecnologia. Nos voltou para dentro dessa... Eu costumo brincar que o ideal é pegar a geração Nutella, a geração dinossauro e sair e daí esse processo. Mas a gente está muito atento, principalmente pelo marco regulatório de saneamento, né? Então, que até 2033 nós temos metas a cumprir. Então, principalmente nós, está chegando o ano eleitoral, que nós estejamos atentos que os nossos representantes, eles possam ter tempo. Você aí que vai votar, não sou partidário, preste atenção nas plataformas políticas em relação a saneamento básico e água potável. Gente, tem cidade que tem 1% de saneamento básico, aqui do lado, Camboriú, 1% de saneamento básico. E assim no Brasil, quantos desfavorecidos que tem. Então, olhar ao próximo, que foi essa grande mensagem que a pandemia nos trouxe. E o marco regulatório nos traz para isso. E abriu, por que eu estou tocando nesse assunto? A questão do saneamento básico, e ele abriu a condição para que as empresas privadas pudessem participar de licitações para tratamento e saneamento de água, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, que agora Águas no Rio de Janeiro, que o SEDAI, que era um órgão público, né, perdeu a concessão. Você
Acho que parte de nós, ao nosso redor, é decidir quem vai comandar a sua cidade, o seu Sim. estado, que veja lá na plataforma dele se ele está voltado para essa questão. Isso é saúde pública, é saúde para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. E o marco regulatório diz lá que eu tenho que ter, até 2033, 99% das nossas cidades com saneamento básico chegando. E 90% da população com água potável, com água com qualidade. Agora, essa água não é para sempre. A gente bate muito nessa tecla. Eu, quando eu comecei a trabalhar com água, há 25 anos atrás, a primeira palestra que eu tive de água, batia nessa tecla. Ó, a água vai acabar. Daqui a 25 anos teremos guerras em função de água, né? E hoje é uma realidade que a gente vive. Graças a Deus eu estou vivo para viver essa situação. Ao mesmo tempo, favorável ao nosso trabalho, né? Sim, Onde Deus buscando soluções, né, para solucionar essa dor, essa grande dor, né? Exato. Fica esse recado em relação a esse processo. Que dá para nós fazer com atitude? Dá. E dá para a gente também, analise bem com quem você vai colocar na responsabilidade aí para frente, para que ele possa ter o foco dele dentro do marco regulatório, que possa ter uma pegada, que possa fazer a sua parte para que a gente tenha um mundo melhor, mais justo em relação à saúde pública que advém de uma água com qualidade, seja ela devolvida, porque é um círculo, né? Uhum. A água que entra, ela volta. Sim, Luiz, Então, olha só que... tá... desculpa, Luiz, para mim aqui tinha paralisado, mas olha só que interessante, logo após a tua fala, que é uma água de qualidade, tem o Wellington, ele compartilha aqui conosco, muito interessante, ele bota assim, Goiás, Rio Verde, a água está toda comprometida com defensivos. A cada uma semana aparece 2 pessoas com câncer. Olha, gente, como isso afeta diretamente a nós. Nós temos aí um estudo, cerca de 30 dias atrás, um instituto linkado à Universidade Federal, entregou um estudo onde marca as cidades, inclusive a Grande Florianópolis, o seu local de onde é captada a água é contaminado com agrotóxico. Só que o sistema de saneamento básico, nós falamos lá atrás, a consolidação número 5, ela não prevê tratamento de água para tirar o agrotóxico dessa água. Ela prevê lá a questão do sólido e do bacteriológico, não do água. E ela vem sempre sendo reformulada, mas nunca não se tem tecnologia hoje em tratamento de água para o agrotóxico. E não é só Goiânia, né? Não é só Goiás. Uhum. Que é privilegiada, Goiânia, ali a capital, com agrotóxico. Esse instituto entregou essa... É isso que às vezes nos dói muito quem trabalha com água, não é divulgado, não é amplamente aberto à população. Mas estamos aqui para levar essa informação e entregar a solução. Show de bola. Então, já pegando aí o caminho do nosso assunto, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, aproveitem o Luiz aqui, pode colocar aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas. Se tens alguma dúvida mais particular sobre, né, o consumo ou aquilo que eu falei, uma pergunta mais ampla que não mora em condomínio, mas, enfim, a gente sempre conhece alguém que mora, né? Pode colocar aqui que o Luiz está aqui, ele vai responder, como ele falou, são 25 anos de experiência, aproveitem, hein? Aproveitem. Luiz, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. É possível ter previsibilidade na cobrança de água no condomínio? E se sim, de que forma que isso pode ser feito? Sim, é possível ter previsibilidade, né? Com essas ações que nós... Quando nós fizemos todo o estudo, começamos a trabalhar com o condomínio, com as informações, nós vamos entregar previsibilidade. Porque no momento que eu passo a ter ações com tecnologia, fazendo com que eu tenha um consumo consciente dessa água, através da telemetria, de controle da água de entrada, controlar a água na cisterna, controlar a água na caixa d'água, os motores estão sendo controlados, né? E a individualização, as válvulas de controle de vazão, eu tenho controle totalmente automatizado e, por exemplo, como
Tu mesmo comentou, Luiz, R$ 170 é bom, é alto? Eu acho que é muito, é muito, né? Sai, tu tá numa Tá curva fora da curva, ascendente, né? reta, Uhum, aquele ângulo reto que forma uhum. vamos dizer assim, o gráfico, né? Então chama atenção. Então, tem sim, respondendo, sim, tem como ter previsibilidade. Quando eu tenho uma empresa séria, fazendo o estudo, entregando e prometendo e entregando aquilo que promete. Porque quando nós fizemos o estudo, realmente a gente teve situações que aqui não tem o que fazer, não tem o que eu economizar. Por quê? Prestem atenção. Todo e qualquer residência, condomínio, ele tem uma prévia ali, ele tem aquela entrega mínima já cobrada. Sim. Então, por isso que a gente tem que estudar a tua fatura de água. E depois, como que eu posso fazer para ter esse controle e ter esse preventivo em relação ao que eu vou consumir? Porque quando eu tenho controle, eu passo a ter gestão na informação. Eu entrego a leitura, mas eu tenho que ter gestão na informação. Então, por isso que a gente coloca lá índices de metas de consumo. E aí o sistema vai avisando, você atingiu 40% do Ah, consumo, legal. você atingiu Uhum. 60% do consumo. Então, nós temos como te entregar isso sim. Tá? Isso Você através de um passa a ter aplicativo, Luiz? através do aplicativo. Foi um investimento em TI que o nosso CEO, o Carlos Alberto Coelho, fez no início do ano e passamos, modéstia à parte, tá? Para o Brasil, fica a sua voz, nós somos únicos no mercado. Que De legal. A a Z em relação à água, somos a única empresa que consegue fazer uma entrega completa do processo. Nossa, que legal, show de bola. Mais uma vez aí a tecnologia caminhando junto com a Aqua Reduz, né? Para levar aí soluções para o seu condomínio. Então, Luiz, a gente fala de custo, a gente fala de gastos, a gente fala, né, de vários pontos aqui bem legais. Por incrível que pareça, já estamos chegando quase ao final da nossa live, mas eu tenho mais algumas perguntinhas que eu acho que dá tempo para a gente poder, antes de finalizar. Então, mediante tudo que você falou de vazamentos ocultos, enfim, tu entende então, né, até mesmo como especialista, que a individualização de hidrômetros contribui para uma cobrança de água mais justa? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. São 3 pilares que baseiam esse investimento. Primeiro, justiça social. Justiça social em relação ao pagar pela água que eu consumo. O consumo, claro. Okay? Até porque, vamos lá, a individualização só passou a ser obrigatória em 2020. A lei foi promulgada em 2016 e as construtoras passaram a ter a obrigatoriedade de entregar o seu empreendimento com individualização a partir somente do ano de 2020, no advento ali da pandemia. Então, voltando, a individualização do teu consumo, ela te dá aí a questão da justiça social, aonde eu vou consumir e pagar pela água que eu consumo, não dividindo como eu venho dividindo. Por exemplo, um outro condomínio que nós visitamos, né, a média é de R$ 450 de água, 66 apartamentos. Tá, De isso para o temporada, condomínio? para o morador, Para o cada morador. morador. Meu Deus, Então, é totalmente sem justiça meu social. Deus. Então, em vez, por exemplo, teria uma média aí, chutando alto, R$ 150, ele está pagando R$ 456, Uhum, porque ele está pagando pela água de quem aluga o apartamento, vamos dizer sim, assim, e aí vem mais. A gente sabe que litoral tem isso, aluga para 4, quando vem, estaciona o sim. ônibus, entra o ônibus todo Entra para 15. quem. Exatamente. Então, justiça social. Segundo ponto, muito importante, há uma valorização, isso é um dado estatístico da Associação de Corretores de Imóveis. A partir de 2020, os imóveis, é uma lógica, passaram a ser obrigatórios a entrega com individualização. Quando você individualiza, tu coloca o teu imóvel no patamar daqueles que já são entregues individualizados. Então, tu passa a ter um valor venal de mercado de até 13%. Então, a média, vamos lá, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, uma individualização, vai dependendo dos pontos a serem aplicados, mas não passa disso.
Há imóveis aí que a gente já fez de 1.500.000 que aplicaram, cada morador investiu R$ 2.000 e o seu imóvel valorizou 150 mil. O mínimo de valorização do imóvel que nós já fizemos foi de R$ 20.000 com apenas R$ 700 de investimento por unidade. Então, investi R$ 700 e o meu imóvel passou a valer mais R$ 20.000. Então, Legal. além da questão da individualização contribuir na cobrança da conta de água justa, sim, muito interessante, porque eu pago a minha água, justiça social, valorizo o meu imóvel e há uma economia de 30% no que tu consome de água. Por quê? Esse fator de eu individualizar, a gente percebeu que é uma ação que a gente conhece no mercado biológico, de remédio, de farmacêutico, do efeito placebo. Quando eu coloco lá o processo, eu sei que vou ser cobrado, automaticamente eu tomo meu banho mais rápido, fecho a torneira. Então, sim, isso são dados. Do dia da instalação para 90 dias depois, há uma queda no consumo de água, metro cúbico, de até 30%. Nossa, que legal. Nossa, então... Levando em conta esses detalhes, com certeza, vale a pena, caminho sem volta individualizar o seu consumo do seu condomínio, das suas unidades do seu prédio. Perfeito, Luiz. E então, pegando aí essa sinalização da individualização, que realmente vale a pena, principalmente até pegando o que o nosso seguidor ali, ele comentou, que ele é um prédio antigo, provavelmente ele vai ter que fazer algum tipo de investimento para isso, né? Então a gente já pega aqui a linha de como viabilizar financeiramente a individualização de água nos condomínios. Então, como eu comentei na fala, no desenvolvimento da live, o nosso projeto só teve um start, vamos dizer assim, um efeito foguete, vamos falar assim, quando nós, por graça, né, um trabalho nosso como gestor comercial, nós conseguimos identificar no mercado a primeira empresa que se pontuou, se mostrou no mercado focada em condomínio, que foi o Condoconta. Legal. Então, daí nós criamos o plano de desenvolvimento, plano diretor de investimento sustentável. Então, hoje, o trabalho que é realizado, vamos lembrar dos itens, a gente sempre faz os estudos de pré-análise para saber quanto que vai economizar, quanto que vai dar da economia da conta que tu paga hoje para a conta que você vai pagar de água após individualização. Isso dá uma média de 30%, tá? Então, a gente pega esse 30% e vê o payback que dá. Então, como eu tenho lá hoje o banco oficial sendo o Condoconta, eu viabilizo isso financeiramente aonde o pagamento desse investimento sai da economia gerada. Então, isso possibilitou um upgrade, um foguete, como eu falei, nos nossos negócios, na implementação. Claro que a gente sabe que são processos morosos em questão administrativa e análise de documentação. Uns mais organizados, outros menos organizados. Que depende muito, né? Então, a gente sabe que outros detalhes que a gente começou a perceber, os síndicos estão aprovando o processo com uma viabilidade financeira e depois decide com quem fazer, tá entendendo? Então, e aí abre muita situação, mas repetindo ali a pergunta, tá? Como viabilizar? Venha para a Aquarreduz, que a Aquarreduz tem um banco oficial que é a Condoconta. A gente viabiliza sim. É um trabalho em equipe, né, Luiz? Eu gosto de dizer que é um trabalho em equipe, né? Vem a Aquarreduz com a solução dela de implantação, individualização de água, enfim, e o Condoconta, ele entra para viabilizar esse negócio, né? Então, para trazer essa tranquilidade para o síndico, né? Porque muitas vezes eu digo que é uma quebra de tabu, né, Luiz? Porque quando a gente sinaliza para o síndico, olha, você vai ter um investimento X aqui, pá, não tem dinheiro, tem que pedir um empréstimo, tem que fazer um financiamento. O síndico logo, meu Deus, eu vou ter que falar com milhões de bancos, vou pedir vários documentos. E hoje é algo muito tranquilo que o Condoconta vem trazendo isso, né? Eu gosto de dizer que é uma disrupção que a gente
traz para o nosso mercado de condomínio. E é justamente quebrar esse tabu que o síndico tem quando se fala em financiamento. É muito rápido, simples, com alguns documentos ali do condomínio. Um ponto muito importante que eu não posso deixar de sinalizar, Luiz. O Condoconta hoje, com o Condoconta, o síndico não precisa deixar o seu imóvel como garantia, né? Então, diferente de outras financeiras, né, que pedem ali o imóvel do síndico, isso não faz sentido. Hoje o síndico, ele está síndico, ele não é síndico, ele jamais vai deixar o seu patrimônio, né, como garantia. Então, isso é um ponto bem importante. Mas se você quer ir conhecer um pouquinho também mais do Aquareduz, do Condoconta, acesse as nossas redes sociais, nos chame aí, enfim, sites, enfim. Então, Luiz, olha só, falta 10 minutinhos para a gente finalizar a nossa live. Quero que tu deixe aí uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, para depois a gente poder encerrar a nossa live. Então, não sei se teriam mais perguntas. Aqui eu acho que foram isso mesmo. Qualquer coisa depois a gente compartilha contigo, Luiz, no privado, e tu faz contato também com essas pessoas ali, tá? Mas a princípio não. Acho que é legal depois trocar uma ideia com o Jonildo, ele tem algumas dúvidas bem legais ali, eu acho que é bem legal, que é do Rio de Janeiro. Ok. Então, nessa oportunidade, nós queremos agradecer esse momento da Aquareduz, Condoconta, né? E nos fortalecer cada vez mais nessa caminhada, né? Que nós não fizemos nada sozinho. Então, a Aquareduz está atenta, ela está sempre preocupada com o que tem de novo, né? Ampliamos toda a nossa estrutura, possuímos em Florianópolis uma sede de 700 metros quadrados, fizemos uma reformulação no nosso quadro de representantes e revendedores do Brasil. Hoje voltamos a atuar em Salvador, São Paulo, Curitiba, Capão da Canoa, Torres, Porto Alegre, né? Florianópolis, como na Grande Florianópolis, né? Que é a origem da empresa. E fica o recado em relação a gente ter essa percepção que a água ela é finita, ela faz parte de um ciclo natural. Então, quanto mais cuidado eu tiver em relação ao uso dessa água, que eu vou devolver essa água ao nosso meio ambiente. E às vezes a gente tem uma noção errada de vida, quero compartilhar aí, que é o seguinte, que é aquela, leva o lixo para fora. Não, passa a entender que a nossa casa é o planeta Terra. Né? Então, tu nunca vai estar tirando o lixo para fora. Então, não desperdice aquela água, não joga a água no quintal da sua casa ou na tua sala. A nossa casa é o planeta, é a Gaia. Então, a Gaia nos entrega tantas coisas boas, e dentro delas a água é vida. E dentro disso também, eu quero aqui dispor também a questão que nós, além de todas essas entregas de economia, nós possuímos também um produto exclusivo que são as centrais de tratamento de água, de compartilhamento de água para condomínio, né? É também um lançamento, está tendo um grande sucesso, já são mais de 700 máquinas no Brasil. Estamos entregando agora as máquinas, que serão as máquinas com água natural e gelada, que serão dispostas em capitais, já começou em Porto Alegre, à disposição para a comunidade pegar água de graça, né? Então, vem grandes novidades por aí. Nossa, que legal, hein? Agradecer o Condoconta pela oportunidade, e estamos disponíveis, nós, a nossa equipe técnica, em nome do nosso CEO, Carlos Alberto Coelho, agradecer a Deus, né, e a Condoconta pela parceria, oportunidade e a disponibilidade de tempo de todos que aqui participaram na live. Que bonito, Luiz. Eu fico bem lisonjeada de trocar esse momento contigo, e até a forma e a condução que tu realmente leva isso, né? Que realmente, como tu falou tudo, água é vida. Fantástico. Muito, muito bonito o que tu falou. Parabéns. Então eu já encerro aqui, pessoal. Quero agradecer imensamente a Aquareduz, o Luiz, por compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência conosco. Muito obrigada mesmo. Foi uma live muito importante para nós. Vai ficar gravada essa live, tá? Agradeço também a vocês que tiraram um tempinho do seu tempo para estar aqui interagindo, né?
conversando com a gente. Então, para né, vocês que nos acompanham aí, nos sigam nas redes sociais, Aqua Reduz, o Condoconta, né, ficam ligados às novidades, perceberam que a Aqua Reduz vai trazer muitas novidades, né, agora em 2022. Baixe o nosso aplicativo também, conheça um pouquinho do Condoconta, da nossa conta digital e zere aí as suas cobranças com tarifa bancárias, tá? Então, eu vou deixar aqui, né, a frase que eu gosto de encerrar a nossa live, que é Condoconta, transparência não tem preço e nem tarifa. Pessoal, muito obrigada, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Obrigada, Luiz. Obrigado, gratidão.